Agora, para concluir a parte da exposição da nossa mesa, e tratar do projeto que é desenvolvido nessa universidade, também por encomenda do Ministério do Esporte, Inteligência Esportiva, eu gostaria de convidar para tomar a fala o professor Fernando Mesadri, que vocês não conhecem, apresentando dessa forma. Ele é doutor em Educação Física na Unicamp, vice-diretor do setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná, onde é professor associado, e tem pesquisas na área de políticas públicas, do esporte, lazer e educação física, autor de 3 livros e aproximadamente uns 40 artigos e capítulos de livro. Já orientou mais de 20 alunos, formou mais de 20 alunos na pós-graduação entre mestrado, doutorado e pós-doutorado, e também coordena, está envolvido nas seguintes pesquisas: o esporte brasileiro frente ao projeto Rio 2016, expectativas e realidades, que vai até 2018, o projeto de pesquisa Diagnóstico das Políticas Públicas para o Esporte e o Lazer no Estado do Paraná. Portanto, esse assunto diagnóstico também não é novidade para o professor Mesadri. E hoje, soma isso, então, a coordenação geral de inteligência. Professor Fernando. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, professora Cássia, que tenho muita satisfação de estar dividindo essa mesa, uma bela coordenação. Professora Celi, com a qual estamos juntos nessa caminhada no esporte, é uma longa data, né? Desde que a professora Celi foi presidente do CBCF, né? Quando a professora Celi fazia o doutorado dela na Unicamp, que é uma satisfação estar dividindo essa mesa, e não só essa mesa, mas desenvolver pesquisas e pesquisas integradas, né, para nós é algo muito importante. O professor Alberto Repouso, né, nós estamos desenvolvendo em conjunto algumas ações entre as duas pesquisas, então eu me orgulho muito e fico muito satisfeito de estar podendo conversar com vocês, né, sobre estas nossas ações em conjunto, embora separados, mas juntos. Cada um dentro das suas especificidades, e hoje não foi por acaso que nós escolhemos essa sequência para desenvolver a mesa. A professora Celi está fazendo um trabalho do diagnóstico, que é um sentido mais amplo do esporte brasileiro. O professor Alberto está desenvolvendo esporte de alto rendimento nas suas diversas dimensões e na perspectiva de algumas metodologias específicas. E nós, no programa Inteligência Esportiva, estamos desenvolvendo o trabalho especificamente sobre as políticas públicas do alto rendimento. Então, nós partimos do macro, do diagnóstico, chegamos dentro da política pública do esporte para o alto rendimento. Não é do macro ao micro que ele se... a gente tem a via de duas mãos, do micro ao macro. Isso e essas questões, elas são importantes para compreender todo o contexto do esporte nacional. Então, eu gostaria de falar inicialmente que compartilhar essas pesquisas, integrar essas pesquisas, ela é fundamental para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Uma outra questão que eu gostaria de falar inicialmente é o apoio que nós temos dentro do Ministério do Esporte, junto à Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, o Ricardo Leis, né, e com a Secretaria Executiva, junto com a professora Cássia, no qual nós temos sempre esse apoio para o desenvolvimento das nossas pesquisas. Feita essa pequena introdução, eu gostaria de passar rapidamente
para o desenvolvimento da nossa pesquisa. O projeto Inteligência Esportiva, ele é desenvolvido aqui na Universidade Federal do Paraná. Ele é composto por uma coordenação e 6 áreas de atuação. Essas áreas, elas são integradas entre si, elas compõem uma estrutura de compreensão para o esporte de alto rendimento, para a política pública do alto rendimento brasileiro, e principalmente a partir dos dados do Ministério do Esporte. Esse foi o recorte nessa perspectiva, e nós dividimos entre os 6 coordenadores, a professora Doralice, que está aqui, o professor Cavicchioli, o professor André Capraro, o professor Laércio, o professor Vanderlei e eu, em alguns dos projetos específicos existentes hoje no Ministério do Esporte. Esses projetos que nós elencamos no decorrer do tempo, sobre nossa coordenação, esses projetos que nós elencamos a partir do tempo, estavam fundamentados primeiro nos objetivos. Quais objetivos que nós queremos com o desenvolvimento da pesquisa? O desenvolvimento central, objetivo específico, geral, é produzir, aglutinar, sistematizar, analisar e difundir as informações do esporte no alto rendimento a partir das políticas públicas inseridas no Ministério do Esporte. Só nele? Não, mas a partir dessas ações nós queremos compreender como é que se desenvolve a política pública do esporte, como é que se articula isso com as confederações, com as federações, com os clubes, como é que se coloca a questão dos atletas nessa questão. Para nós isso é fundamental. O primeiro objetivo posto a partir de então é que banco de dados que o Ministério tem, né? Como é que nós organizamos esse banco de dados, esses dados informacional. Que estrutura que se tem, que base de dados, como o professor Alberto bem falou, quer dizer, para nós pensarmos numa política pública, nós precisamos do quê? De dados, de referências, para construir, consolidar e aperfeiçoar essa política. Sem dados fica muito complexo, complicado em fazer uma política pública, efetivamente construir uma política pública. E falando do conceito de política pública mais básico, né, do compreender, ter o diagnóstico, da problematização, da elaboração do projeto, da execução e da avaliação. Então, o primeiro passo para nós pensarmos na construção da política pública é ter os dados concretos. Então, essa é a nossa primeira questão que nós fomos verificar nos projetos elencados. A segunda questão da história das modalidades esportivas, da história do esporte brasileiro. A terceira questão, a questão da internacionalização, e aqui eu abro um parênteses. Esse seminário, ele teve 3 grandes perspectivas. Uma questão da internacionalização, portanto, já fruto das nossas ações, do nosso projeto, né? Consolidar essa integração com alguns grupos de pesquisas internacionais e de grandes referências, né? Professor Hullihan, professor Gonçalo, professor Peter Doni, são grandes referências mundiais na área da política pública e da gestão esportiva. A outra questão, levantar a produção científica, e aqui eu abro mais um parênteses, que produção científica que nós temos na área. Por isso o convite a todos os presidentes, a todas as entidades científicas brasileiras, para que juntos possamos estar discutindo, se não o caminho, mas propondo a discussão, pelo menos. Cada um tem a sua visão de mundo, a sua compreensão de esporte, cada um tem a sua perspectiva esportiva, mas nós temos que, de qualquer forma, pautar o que é o esporte brasileiro, pautar o esporte em todas as suas dimensões. Por isso o convite a todas as entidades científicas aqui presentes, para nós constituir, se não um consenso, mas
estimularmos o debate para essa construção. E a terceira questão que eu queria falar ainda da importância do seminário é a questão da transparência. Isso por princípio, né, nós colocarmos a questão da transparência, nós colocarmos para a sociedade aquilo que nós estamos fazendo, eu acho que por princípio isto é fundamental. Então essas três grandes questões que fazem parte dos nossos objetivos específicos, da nossa pesquisa, né? Efetivar a avaliação da política pública, né, dos dados compilados, contribuir para a organização da memória, por isso a importância do trabalho do professor André Capraro e do professor Laércio, nós consolidarmos a memória do esporte brasileiro e termos o repositório de toda essa memória do esporte brasileiro, estudar as formas de gestão e informação esportiva, interagir com os segmentos, né, da produção e da disseminação do conhecimento. Por isso que nós convidamos para esse seminário, tem várias bibliotecárias, várias pessoas de importância na área, né, para nós pensarmos nesse repositório, mas para nós pensarmos, né, na disseminação desse conhecimento. Não adianta nós produzirmos o conhecimento se nós não disseminarmos esse conhecimento para a sociedade. Para nós isso é fundamental, esta ação. Organizar o cadastro, portanto, o trabalho da professora Dora, que daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais, né, de como nós efetivamos essa busca desse conhecimento que tem sido produzido na área e como nós disseminamos isso, e a questão da informação de quem trabalha na área para o esporte de alto rendimento. Portanto, aqui, eu abro mais parênteses, nós temos duas grandes equipes, uma aqui e outra em Brasília, que está trabalhando também nessa perspectiva da comunicação, de todo o desenvolvimento, da comunicação, da disseminação deste conhecimento. Então, esses são alguns dos objetivos postos, presente. Então, esses são os nossos projetos que nós elencamos inicialmente, projetos do Ministério do Esporte, que aí nós podemos reproduzir a mesma metodologia que nós construímos para a análise desses projetos, nós podemos reproduzir para outras esferas do poder público, seja estadual, seja municipal, em outros órgãos e ações do Ministério. O Bolsa Atleta, todos nós conhecemos, Plano Brasil Medalha, Bolsa Aporte, os Jogos Escolares e a Rede Nacional de Treinamento. Aí vocês vão perguntar, mas isso é alto rendimento? Na nossa concepção, se não é alto rendimento, é a estruturação do esporte brasileiro. Porque a nossa grande questão foi que conceito de esporte nós temos. A nossa discussão inicial se deu por aí. Que conceito nós vamos adotar? Nós sabemos que temos a legislação brasileira, o professor Celi, né, falou muito sobre isso, a importância e toda a recuperação que o diagnóstico já fez, né, o professor Alberto também falou essa questão. Nós temos, portanto, a nossa legislação do seu artigo 217, né, professor Celi, e na Lei Pelé, a definição do esporte educacional, do esporte de rendimento e do esporte participação. Entretanto, além de nós termos essa definição, nós entendemos que não é suficiente para o contexto atual. Além do esporte de educação, além do esporte participação, esporte de alto rendimento, nós temos a certeza que nós temos esporte de saúde, desenvolvimento do aspecto da atividade física, que também é um componente na nossa compreensão para o desenvolvimento esportivo, a questão da reabilitação, né? Quer dizer, quantos de nós não fazemos práticas esportivas com uma questão de saúde, de reabilitação? O esporte de alto rendimento, só por ele não se dá mais conta dentro do sistema que nós vivemos. Nós temos sim também a perspectiva de esporte profissional, esporte espetáculo, esporte enquanto consumo. Ou seja, na nossa compreensão, apenas a prática, que já é bastante, esporte educacional, esporte participação, esporte de alto rendimento, ele se compõe, mas além disso nós temos outras perspectivas esportivas que para nós ele é fundamental. Então nós partimos dessa análise, até porque nós temos um dos nossos
coordenadores, o professor Vanderlei, trabalha especificamente com a sociologia, discussão do conceito de esporte, né, onde, portanto, nós baseamos a nossa compreensão do que é esporte. Porque não adianta nós pensarmos esporte de alto rendimento sem nós termos a compreensão do todo. Se nós queremos linkar o esporte de alto rendimento com as outras dimensões esportivas, nós precisamos compreender minimamente o que nós estamos falando, estudando e pesquisando, né? Então, nessa perspectiva que nós definimos isso, e nós, portanto, mesmo sabendo e aí nós pegamos a classificação do Sr. Pablo, mesmo sabendo de todas as faixas etárias, nós pegamos apenas uma dessa sequência, que foi a partir dos 12 anos. Se nós estamos falando da estruturação do esporte brasileiro, como que se dá isso, ligando entre as partes, nós iniciamos a nossa discussão, né, com o conceito de esporte e partindo desde a fase dos jogos escolares. Porque ali também, se não é o mais alto rendimento, mas tem o rendimento, tem a participação, tem um conjunto de fatores que pautam o esporte no interior da escola. E o esporte no interior da escola, ele é fundamental, não só no modelo piramidal, para a gente compreender o modelo piramidal. Não é só isso, é também colocar o esporte, e a partir dessa faixa etária, como um processo da universalização do esporte. Que para nós não abrimos mão dessa compreensão, que nós queremos falar da universalização do esporte, temos toda essa compreensão, temos a compreensão de que qual é o papel do Estado frente a todas as dimensões, e que o esporte, na sua especificidade, ou na sua busca do seu alto rendimento, ele começa, portanto, a partir dos 12, 13 anos, e como é que se articula lá. Não adianta nós pensarmos só lá na ponta, se nós não tivermos toda uma sequência minimamente lógica, organizada, daquilo que nós mais sentimos falta, né, e aquilo que nós lutamos para que nós tenhamos um sistema, que nós venhamos a discutir a questão do sistema brasileiro do esporte. Acho que essa também é uma questão fundamental, que eu vou falar no final. Então, portanto, nós partimos, né, da definição do Pablo Greco para essa questão, e aí nós definimos aquilo que nós estamos estudando. E agora eu vou passar a um pouco mais de detalhe da questão metodológica, que nós buscamos dentro dos aspectos teórico-metodológicos da sociologia e da política pública, um suporte para que nós pudéssemos pensar na nossa pesquisa. Então, todos aqueles projetos que nós elencamos inicialmente seguem a mesma metodologia. Qual é essa metodologia? Separada em dois grandes fatores: os medidores de esforços para realização, né, e os medidores de realização. Na primeira questão, os medidores de esforços, nós voltamos a falar da legislação, mas não é de toda a legislação, não é de toda a legislação do esporte, não é de toda a legislação do esporte de alto rendimento, que o professor Alberto já falou. É sim da legislação dos projetos específicos. Percebam, do macro, a professora Celi falou, ao micro, que é a legislação dos programas. Qual é a legislação do Bolsa Atleta? Tem uma legislação específica? Quantas vezes ela foi alterada? Quais são as portarias do programa Bolsa Atleta? Nós estamos pegando especificamente a legislação do programa Bolsa Atleta. Quais são as diretrizes do programa Bolsa Atleta? Quais são as metas dele? Como é que isso se consolida, ou se consolida? O financiamento para o Bolsa Atleta, especificamente para um dos projetos. Qual é o planejamento da execução dele? Quais são os recursos humanos específicos para o Bolsa Atleta? Em cada uma dessas questões centrais, nós temos o quê? Nós temos perguntas para cada uma dessas questões. Qual o tipo de legislação, quais são os decretos, como ela se compõe, quem estruturou essa legislação. A mesma coisa nós elencamos para as demais variáveis, né? Planejamento, recursos humanos. Então, cada uma daquelas variáveis,
nós elencamos um conjunto de questões que servem para todos os projetos. Pode passar. A mesma coisa nós fizemos com os medidores de realização. Essa estrutura se dá muito forte na política pública, na questão da política pública, né? A legislação, a estrutura, o acompanhamento, se é feito acompanhamento, quem faz esse acompanhamento do programa, né? Como é que se faz esse acompanhamento? Pode passar. Não, pode voltar lá, não é importante. Isso. Da divulgação, das especificidades, qual é a produção científica que nós temos para o Bolsa Atleta? Quantas pesquisas foram desenvolvidas para fazer crítica ou para compreender o Bolsa Atleta? Efetivamente, qual é a produção existente na área? Não só, né, aquilo que nós concordamos ou discordamos, mas o que efetivamente tem produção científica. E para nós isso é fundamental. Não adianta nós imaginarmos que a gente vai fazer uma análise se não há pesquisa em cima. Se há ou não há pesquisa sobre um determinado projeto ou não, né? Então, essa questão é fundamental. Mostra o outro também. Né? E a avaliação, né? Dentro da lógica da política pública, a avaliação é um processo fundamental. Existe uma política pública completa dentro do seu policy cycle, se nós não tivermos uma avaliação efetiva daquilo que está sendo executado. Então, esses foram, nós construímos essa metodologia está sendo aplicada em todos os projetos que nós estamos analisando. Pode passar? Agora eu vou passar um pouco de projeto a projeto, só para vocês entenderem. Então, o primeiro deles foi o Bolsa Atleta. E o que nós elencamos, né? Nós temos uma equipe com 8 estudantes, a equipe do Inteligência tem em torno de 40 e poucas pessoas, né? Estudantes, professores, técnicos que estão no Ministério. O que nós fizemos? A primeira coisa, buscamos fazer um banco de dados específico para o programa Bolsa Atleta. Em conjunto com o Ministério, né, junto com toda a equipe do Ministério, nós buscamos informações. A princípio foi um pouco insana a nossa busca de dados, que foi no Diário Oficial. Não, foi no Diário Oficial. Nós buscamos todas as bolsas atletas. A partir daí, nós estamos consolidando esse dado junto com a equipe do Ministério, né? E o que nós fizemos? A primeira questão foi montar um banco de dados. Hoje nós já temos esse banco de dados do esporte olímpico e paralímpico, todos os atletas que ganharam bolsa desde 2005. São 10 olímpico e paralímpico. O não olímpico ainda nós estamos consolidando, nós temos menos de um ano no desenvolvimento do projeto. Nós temos 10.592 atletas cadastrados. É um volume. Eu quero falar o seguinte: cadastrado, isso não significa a quantidade de bolsas. Há muito mais bolsas, que eu já vou mostrar para vocês, que um atleta ganhou várias bolsas no decorrer da sua vida esportiva, o que é muito bacana para a gente pensar na perenidade de um projeto, na perenidade de uma ação pública. Quando estamos construindo, consolidando esse banco de dados, o que contém esse banco de dados, né? Então, esses 10.000 atletas colocados, esse banco de dados, nós temos todas as informações, e aqui nós pegamos o exemplo da Sara Menezes, nós temos todas as informações de todos esses 10.000 atletas, né? Desde, enfim, modalidade, CPF, data de nascimento, todos os itens e todos os dados que são importantes para os dados gerais do atleta, altura. Esse é o primeiro item. Nós temos 3 abas de item. O outro item é então, a Sara Menezes tem bolsa desde 2006.
o valor que ela tem de bolsa, enquanto ela recebe, e a última bolsa dela é a Bolsa Pode. Então, estamos fazendo o acompanhamento de todos aqueles 10 mil atletas, né, um por um, e como que ele, com a quantidade de bolsa, e o que é muito saudável para o desenvolvimento do esporte, né, você ter a perenidade. Porque nos primeiros anos, o que ocorria? Ocorria que o atleta ganhava um ano a bolsa, por algum motivo, não ganhava no ano seguinte. Ou seja, você não tem a perenidade, você não tem a sequência, né? Atleta que começa no estudantil e segue até Bolsa Pódio. Então, esse acompanhamento que nós queremos fazer. E além disso, portanto, dados gerais, nível de bolsa e o histórico do atleta. Se nós queremos ter a compreensão do todo dele, o histórico dele, qual é a competição, onde ele está indo, onde ele não está, competição que ele está indo bem. Essa noite eu perdi o sono e fiquei vendo o judô às 4 da manhã, né? A Mayra Guiar, né? O Thiago Camilo tinha perdido a segunda luta, eu fiquei acompanhando a Mayra Guiar até a semifinal, né? Quer dizer, todo esse histórico que se tem um atleta, nós estamos elencando nesse banco de dados. Por que isso? Porque nós precisamos ter dados concretos para fazer análise. O inteligência só tem sentido se nós buscarmos uma análise posterior, não só o banco em si. Mas esse é o primeiro fato que nós buscamos. E o primeiro projeto. Então, hoje, né, esse é o Bolsa Pódio, né, já estamos também cadastrados todos os atletas do Bolsa Pódio, com mais detalhes, porque o Bolsa Pódio tem outros detalhes, tem outros argumentos. São no total 83 masculino no olímpico, 54 no feminino, total 137 atletas no olímpico e 82 no paralímpico, em todas as modalidades. Então, essa foi a primeira ação nossa, Bolsa Atleta e Bolsa Pódio. A segunda ação, a Rede Nacional de Treinamento, que é o Viola que coordena, pode passar? Quer dizer, quais são as variáveis de pesquisas, as instituições com maior número de atletas no ranking em todas as categorias e ambos os gêneros resultados. O número de atletas por cidade e estado e relação dos atletas às instituições e o programa Bolsa Atleta. Então, o professor Cavicchioli, pode passar? Até agora, número de atletas cadastrados, em torno de 12 mil atletas. Aonde estão esses atletas? São adolescentes e crianças, desde o pré-mirim, em 13 modalidades esportivas, né? Desde o pré-mirim, de natação, enfim, atletismo, de 13 modalidades esportivas, nas competições oficiais das confederações brasileiras. 12 mil atletas não foi um trabalho muito fácil para fazer em tão pouco tempo de existência, né? As provas selecionadas, 33 mil provas, então mesmo atleta de natação, isso eu estou falando de crianças e adolescentes de 12, 13 anos. Portanto, nós estamos não pensando só no banco de dados do Bolsa Atletas, mas começar a articular como que essas crianças, esses adolescentes, que começam num processo de esporte e participação, no início das competições esportivas, e ele entra, né, num processo mais avançado de treinamento. Então, são 33 mil, pode passar, por favor. Então, aqui, todos as modalidades e os respectivos resultados de prova e o número de atleta. Então, um atleta, né, participa da competição de natação, do 100 livre, ou 4%, então por isso que ele tem, né, uma participação maior. Esses atletas, é a nossa próxima etapa, nós vamos migrar para o nosso banco de dados. Então, o nosso banco de dados hoje, que tem 10 mil e tantos atletas, vai para 22 mil atletas, né, que participam de todas as competições nacionais. Portanto, nós queremos saber quem está participando do esporte brasileiro. Se a gente pensar 10 mil atletas, pode ser muito, mas pode ser pouco para o tamanho do nosso país. E isso está se colocando de todas as modalidades esportivas que nós estamos inserindo.
E aqui a metodologia própria, que foi feita no site das confederações, aí é óbvio que existe pode existir algumas inconsistências, né, porque as confederações, não sabemos se tem todos os dados atualizados ou não, né, mas isso está posto, né, quer dizer, de idade de 8 a 18 anos, portanto, desde a sua origem, da formação de cada um dos meninos, das meninas que começam a fazer. Então, esse é o nosso segundo. Aqui, só como outro exemplo, portanto, nós temos aqui o nome do atleta, sexo, categoria deles, é pré-mirim, a prova, 50 livres, a instituição. Então, nós conseguimos imaginar da onde vem esse atleta, a cidade, se ele tem ou não tem bolsa atleta. Nós começamos a articular, portanto, desde a origem, do início da prática, porque não adianta só falar em talento esportivo. Nós precisamos saber onde está esse talento esportivo e aonde esse talento se linka com os demais programas do Ministério. E aqui, portanto, uma classificação do... E aqui é interessante, porque nem sempre onde o atleta começa a treinar, ele permanece. Quer dizer, uma migração muito forte, principalmente a partir da idade de 16, 18 anos. Há uma migração muito grande onde o atleta começa a treinar para onde efetivamente ele treina enquanto profissional da área do esporte. O terceiro projeto, na mesma loja, Jogos Escolares, a professora Vanderlei, a Thaís aqui e a Flávia, que são responsáveis por isso, e eles até agora pegaram anos de 2006, 2007, 2012, 2013 e 2009, né? Os dados são do relatório final do Comitê Olímpico Brasileiro, né, do COB, que organiza os Jogos Escolares do país. Tem aproximadamente, até agora, 4.000 adolescentes, 4.000 jovens que participaram dos Jogos Escolares, e todos esses dados também estarão linkados no nosso banco de dados. Portanto, o que nós queremos? Fazer um acompanhamento desse atleta desde a sua formação até quando ele consegue ganhar uma bolsa, pode, por exemplo, fazer esse link desde a sua origem, desde o Bolsa Atleta, pode passar, até, e aqui investimento, como eu falei para vocês, questão do financiamento de cada um dos projetos, quanto que esse projeto teve investimento anual, começou com 7 milhões em 2005, 2013, 18 milhões. Quem são os campeões por região, né? Norte, Nordeste, e aqui é super interessante que aqui não reflete o PIB brasileiro, não reflete a economia do país. Você tem uma certa um certo nível não de igualdade completamente, mas você tem uma distribuição um pouco melhor entre o número populacional. Essa questão, por exemplo, nos jogos, principalmente de 14 a 16 anos. Quando a gente vê, por outro lado, né, onde os atletas estão treinando efetivamente, onde estão competindo, estão nas respectivas seleções para representar o país, a região sudeste já muda essa configuração do que os jogos escolares. Então, só para a gente pensar em algumas ações, algumas articulações de desenvolvimento da pesquisa. Então, e aqui também tem por estado, tem por idade, né? Tem por modalidade. Nós já avançamos muito, estou apresentando muito rápido esses dados. O quarto projeto, a produção do conhecimento, a professora Dora Alice, que é a coordenadora, pode passar, a professora Dora, Tatiana, Michele, Nicole, onde ela fez o levantamento de toda a produção científica com respeito às modalidades esportivas. Toda a produção científica do país, a partir dos artigos quais
A1, A2, B1 e B2, a partir de determinados descritores que ela mesmo determinou, esses descritores que foram várias vezes testados, articulados. Pode passar, né? E aqui tem por modalidade. A letra é pequena, mas o futebol, obviamente, tem mais. São 419 artigos, até a esgrima e o pentatlo moderno, que não tem nenhum artigo publicado na área. Então, pode deixar. Hipismo, golfe, então ela fez um levantamento que foram no total de 1.504 artigos. E classificou por área: treinamento, saúde, sócios culturais, histórico, psicológico, nutricional, iniciação esportiva. O futebol tem mais, e na área do futebol a maioria dos trabalhos são na área sociocultural, mesmo na busca na área da atividade da saúde, e não na busca da área da sociologia. Pode passar? Aqui, por ação no Paralímpico, também, não só do Olímpico, mas também no Paralímpico, onde tem apenas 49 artigos científicos. Ou seja, nós da área temos que também pensar, refletir sobre esses dados. Nós temos um compromisso, e aí eu sempre falo, nós temos um compromisso que nós temos que ter uma produção mais significativa para a área. 1.500 trabalhos, em toda a história, nas modalidades esportivas, eu acho que não é tanto assim, considerando todas as áreas do conhecimento, do treinamento, a sociologia. Pode passar? Esses artigos, pode passar? Esses artigos aqui serão, pode passar? Serão inseridos no repositório do SEB. Todos eles serão inseridos dentro do repositório do SEB para que se possa se tornar público, para que qualquer pesquisador se torne público, para qualquer pesquisador possa utilizar esses artigos para desenvolvimento de suas pesquisas, avançar nas pesquisas. Então, nós temos uma preocupação, portanto, não só da busca da produção do conhecimento, mas também para a disseminação desse conhecimento. E o professor Laércio que está fazendo esse trabalho muito forte, no sentido de colocar pública toda a produção científica na área. Pode passar? E finalizando a questão da produção do conhecimento, nós fizemos a busca nos dados do banco do CNPq. Então veja que paradoxo. Nós temos aproximadamente 381 grupos de pesquisas quando nós falamos a palavra esporte. 381 grupos. 525 pesquisadores líderes, 1.239 linhas de pesquisa. Olha o paradoxo, 1.239 linhas de pesquisa, quando a gente fala a palavra esporte, e 1.500 e poucos artigos. É lógico, não foi classificado aqui B2, B3, B4, mas se nós compararmos, a quantidade de pesquisadores, a quantidade de linhas de pesquisa existente no grupo do CNPq, se nós compararmos isso com a produção efetiva em modalidades esportivas, nós vamos ver que há precisamos analisar com mais profundidade isso. Se nós pensarmos que essa produção, pode passar, deveria qualificar a política ou qualificar o esporte brasileiro. Portanto, dentro dessa perspectiva que foi levantada pelo grupo, existe assim no mínimo um paradoxo entre o que se produz, o que nós temos linha de pesquisa e o próprio desenvolvimento do esporte. Se nós falamos de inteligência é para pensar no caminho do desenvolvimento.
né? Então, nessa direção que os dados nos mostraram, e por isso o chamamento de hoje, da nossa reunião, do nosso seminário, foi um pouco de fruto dessa pesquisa já realizada. Porque eu sempre falo, nós temos que retornar a pautar o esporte na formação dos nossos estudantes, no desenvolvimento da pesquisa. E falo isso com muita tranquilidade, porque na maioria das vezes, até eu brinco com meus colegas nas outras áreas, né, das ciências mais duras, quer dizer, nós passamos pelo esporte, mas não temos o objeto do esporte enquanto objeto da pesquisa. Nós passamos por ele, né, na tangente, mas não temos o foco na área do esporte do país. Então, palavra esporte, 756 linhas, palavra esportiva 324 e a palavra esportiva 292, que dá aquele 1.200 e tantos esporte. E por fim, o histórico, o senhor André Capraro é o coordenador, nós já elencamos, tem toda a equipe do senhor André. Ele fez o levantamento já de várias modalidades esportivas, isso já está no site do Ministério do Esporte, para quem quiser verificar. Temos a preocupação de não fazer uma história rasa, né, uma história apenas com datas, né, aquela história mais tradicional. Temos sim, o senhor André tem a preocupação de qualificar um pouco mais essa história das modalidades esportivas, né, usando algumas categorias que para nós do mundo acadêmico é mais tranquilo de nós termos a percepção, mas também essa história tem que ser passada para o público. Então nós temos a preocupação de utilizarmos categorias estruturadas, né, dentro da história, né, mas também tomar cuidado para quem for ler, né, o leitor, um professor de escola pública, de qualquer região do país, qualquer cidade do país, ou mesmo um adolescente que esteja fazendo um trabalho sobre aquela modalidade esportiva, possa interpretar. Mas, por outro lado, nós temos a preocupação de não fazer aquela história simples, tradicional, como é muito comum existente. Então, o senhor André, pode passar? Está desenvolvendo essas ações, ele tem várias categorias de escritores que ele utiliza, né, dentro de levantamentos qualitativos, levantamentos quantitativos. Pode passar? Estou passando muito rapidamente por causa do tempo. As modalidades que já foram pesquisadas, já estão no site: badminton, basquete, futebol, handebol, hóquei sobre grama, polo aquático, rugby, vôlei, vôlei de praia, entre outras que estão finalizando a perspectiva histórica. Pode passar. Enfim, só para finalizar, a nossa grande preocupação, qual é? Se nós falarmos de inteligência, o que está, voltando lá no início da minha fala, o que está sendo realizado aqui pelo Ministério, nossa análise é pelo Ministério, mas a gente pode ampliar isso para qualquer uma das ações da política pública, a gestão pública e a produção do conhecimento. A junção desses dois itens, para nós, ele é fundamental. Isso se dá em inteligência esportiva. Quer dizer, como é que nós interpretamos os dados a partir do banco, né, a partir de toda a ação do Ministério e do banco de dados e das referências, do diagnóstico, da produção do conhecimento, da articulação existente, para nós pensarmos numa inteligência esportiva, ou para nós pensarmos em contribuir ainda mais para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Acho que essa é uma questão fundamental para nós. Por isso estou de camiseta junto com os meus amigos, meus alunos hoje, para falar que nós estamos vestindo efetivamente, literalmente, a camisa do esporte brasileiro. Pensando na ação, de como contribuir a partir dos dados que nós temos e a partir da produção do conhecimento, daquilo que nós temos, daquilo que nós queremos, nós imaginamos para a ação do esporte brasileiro. Obrigado. Obrigada, professor Zadri, pela sua exposição e também pelo envolvimento de todos os professores aqui presentes e os que
não puderam estar aqui, provavelmente ministrando suas disciplinas, pelo trabalho. A proposta inicial agora, para o debate, é que seja aberta para 3 intervenções com resposta coletiva e depois podemos avaliar se, pelo tempo, cabe mais um bloco de 3. Certo? Então, professora Sueli, cadê? Quem está auxiliando no... muito obrigada. O microfone para a professora Sueli. Bom dia a todos. Eu sou Sueli Ferreira, professora da Universidade de São Paulo, na área da Ciência da Informação. E eu queria primeiro começar parabenizando não só os palestrantes pelas pesquisas, mas obviamente o Ministério por apoiar pesquisas dessa natureza. A gente, como pesquisador, sabe quão difícil é coletar dados, manter os dados, né? E embora tenhamos falado bastante aqui de informação, que eu acho que foi isso que basicamente os 3 falaram, e principalmente de transmissão, de compartilhamento, etc., eu acho que a gente ainda se focou muito na produção tradicional, na produção formalizada, né? Nós estamos bastante falando de artigos, de relatórios, de papers, etc. E eu queria perguntar, já que a mesa é composta de pessoas de universidades, de 3 áreas diferentes, e com diagnósticos que, além de nacional, um país enorme desse jeito, abrange tantas áreas, né? E tantos jogos, e tantos esportes, e tantas coisas, se vocês também estão preocupados com a preservação dos dados de pesquisa, que hoje isso é uma área que está sendo discutida no mundo inteiro, chamada e-science, né? Um dos grandes pontos dela é exatamente o compartilhamento de dados, porque as pesquisas que vocês fizeram, obviamente, são dados que vocês analisam por um foco, óbvio, e que, no entanto, eles podem ser analisados por outros grupos de outras maneiras, com outras visões, etc. Isso é algo que está sendo muito discutido fora do país. Inclusive, eu não sei se os senhores sabem, as agências de governo de alguns países europeus, por exemplo, hoje, quando a gente recebe financiamento de um projeto, não só a gente assina que vai publicar coisas com o nome da agência financiadora, mas a gente se responsabiliza por guardar os dados de pesquisa por 10 anos. Portanto, esses dados têm que ser produzidos de uma forma normalizada, né, de uma maneira que os outros possam utilizar posteriormente, etc. Tendo em vista que os 3, né, a grande mesa aqui está mostrando projetos diagnósticos nacionais, né, financiados e aí fomentados pelo Ministério, eu acho que é bastante pertinente. Eu gostaria muito de saber se vocês também estão se preocupando já com essa coisa dos dados de pesquisa, com a normalização e com a disponibilização disso de uma maneira que todos possam utilizar posteriormente para outros cruzamentos, com outras análises, etc. Obrigada. O Vilde. Bom dia a todos e todas. Queria inicialmente parabenizar o Fernando e a equipe pelo evento, que é de extrema importância, né, para quem milita na área de políticas públicas e gestão do esporte, né, enquanto pesquisador ou mesmo enquanto alguém está efetivamente na gestão, e tentar trazer aqui ou pedir uma reflexão, na verdade, sugerir uma reflexão, no sentido de abordarmos talvez algumas coisas que eu penso que está contemplado, mas não ficou tão explícito, né? Que é a questão do federalismo brasileiro, a questão da gestão e das boas práticas, né? E a questão da força política. Eu vou explicar rapidamente cada um desses itens, ou temas, por conta do nosso tempo. Quando eu me refiro ao federalismo, eu me refiro a própria ideia do tamanho do Estado brasileiro, né? Ou seja, nós temos um Estado brasileiro composto de 3 dimensões, o Estado Nacional, os Estados e municípios, e depois, e especificamente em relação à questão dos municípios, 5.000 e alguma coisa.
na madrugada de hoje, uma das observações feitas relacionadas à presidente Dilma é que ela havia vetado a constituição de novos municípios. E o argumento, e eu particularmente concordo com ele, é que o Estado brasileiro não tem recurso suficiente para bancar novos municípios. Os municípios são caros, né? Nós temos 5 mil municípios, 5.500 municípios, e 75% desses 5 mil municípios não têm 5 mil habitantes. Então, isso termina onerando o Estado, termina gerando todo um conjunto de dependência desses municípios em relação ao governo central. E, nesse sentido, relacionado a essa questão da universalização das políticas públicas, né, via de regra, esses municípios não têm opção, não fazem opção, né, pelas políticas de esporte, porque terminam não sendo uma prioridade. Mas bem rapidinho. Não terminam sendo prioridade. Então, se a gente pudesse refletir um pouco nessa lógica que está implicitamente proposta nas intervenções relacionadas à questão do federalismo e considerar a questão da descentralização, da desconcentração e da universalização, né? E nesse sentido eu parto do pressuposto de 2 grandes políticas no Brasil, né? O próprio movimento sanitarista, né? Ou seja, que conseguiu fazer um desenho de política pública de universalizar, né, a política de saúde. Depois a questão das boas práticas, ou seja, num Estado desse tamanho é possível identificar boas práticas de gestão que possam, enquanto conhecimento, ser reproduzida para outras experiências. E, por último, a questão da força política, né? Ou seja, nenhuma política pública ela se consolida sem uma efetiva força política, seja de quem está gerindo, seja de quem está lá na execução, né? O chefe do executivo, de forma mais geral, mas também na própria estrutura política do Estado brasileiro, né, dos respectivos parlamentares, sejam os deputados e senadores, sejam os deputados estaduais, os vereadores e assim sucessivamente. E são elementos que, de alguma forma, influenciam, são agentes importantes na implantação de políticas públicas e, consequentemente, de universalização. Obrigado. Obrigada, Luiz. Vou começar agora, então, pelo professor Alberto. Primeiro, professor Sueli. Bom, o que nós estamos fazendo nesse momento? Nós estamos criando uma base de dados dentro do Centro de Processamento de Dados da Universidade. Tem uma equipe grande de tecnologia de comunicação, principalmente de informação, que está montando esse sistema. Então, esse sistema, os dados são coletados de diferentes maneiras, e a nossa primeira preocupação é como é que nós vamos armazenar esses dados. Então, tem uma equipe do nosso Centro de Processamento, junto com uma equipe de informática, que está montando isso. Isso envolve o quê? São uma série de planilhas, tá? O programa de medição, isso são planilhas com os resultados das coletas, das várias dimensões que a gente falou ali, que são colocadas lá, e junto com isso está sendo montado um sistema um pouco maior, um BI, que diz o cruzamento dessas informações de maneira rápida. Então, são uma série, eu diria assim, talvez seja um modelo de Excel mais sofisticado. Tá? Então, ele coloca planilhas com um conjunto de informações e depois ele permite o cruzamento dessas informações de diferentes maneiras. Ele permite, inclusive, né, a busca um pouquinho mais rápida e um pouquinho mais sistematizada dessas informações, como são as bases de dados que usam as bibliotecas, etc., de encontrar palavras, relações entre palavras e coisas desse tipo, principalmente naquilo que diz respeito à legislação, naquilo que diz respeito à parte mais documental. Então, ficam armazenadas as informações, os documentos, e está se criando um outro sistema para fazer esses diferentes cruzamentos. Então, a primeira preocupação tem sido essa, né, de garantir isso. E de garantir, de alguma forma, nós colocamos dentro do Centro de Processamento de Dados, porque eu diria assim, ele tem uma segurança muito grande. Essas são informações estratégicas para o Ministério. Elas, para nós, eu diria assim, na Universidade Federal, obviamente, eles têm um caráter de pesquisa, mas para nós esses dados são muito mais para alimentar, vamos dizer assim, para fornecer informações para o Ministério no processo de tomada de decisão. Então, obviamente, vão sair pesquisas daí, mas vamos dizer, o motivo principal nosso não foi esse. Foi produzir informações para tomar de decisão. Então, por exemplo, o governo está preocupado em investir em instalações esportivas. Tá? Bom, onde é que nós já temos, onde é que nós não temos? Que tipo de instalação nós temos? Então, por exemplo, precisamos colocar uma lá no norte do Brasil, porque lá não temos nenhuma ainda. Então, eu diria esse tipo de informação, que é importante. Tá? Bom, e nós colocamos lá por quê? Porque ali funciona todo o sistema da universidade,
Então tem uma série de, por exemplo, invasões externas, esse conjunto de informações roubar é muito mais complicado. Ele está imune a tempestades, incêndios, etc, porque o sistema está conectado, está distribuído de outra maneira. Bom, então eu diria que essa é a nossa primeira preocupação. Feito isso, nós vamos dar isso ao Ministério do Esporte. Tá? Bom, aí talvez comece a discussão que o pessoal está mais preocupado. É quem vai ter acesso a essa informação. Essa é a decisão que eu vou passar para o Ministério do Esporte tomar essa decisão, que o nosso papel não é esse. Eu diria assim, bom, acho que algumas informações, principalmente do alto rendimento, não quero me referir aqui ao terminal, mas do alto rendimento, que seriam estratégicas para as ações do governo, acho que nós não deveríamos deixar acesso público a qualquer um, inclusive de fora do Brasil. De alguma maneira, nós estamos disputando um espaço. Talvez com senhas de acesso às federações, confederações, certas informações mais propícias, talvez, ao meio acadêmico, por meio acadêmico. Então, parece que aí há necessidade, de fato, de uma série de discussões com o Ministério, no nosso caso, inclusive com a Secretaria de Esporte de Alto Rendimento, para vermos que tipo de acesso, quem vai ter esse acesso. Acredito que várias dessas informações poderão ficar de livre acesso a qualquer pessoa poder fazer as suas análises. Acho que outros talvez sejam mais estratégicos e não vão ser fornecidos. Desculpe, professor, é isso que eu posso citar nesse momento. Não chegamos ao nível ainda da discussão de como vai ser esse acesso. Tá? Bom, a outra do nosso colega é sobre o federalismo e as boas práticas. Tá? E vou também muito rapidamente responder, porque eu sei que o nosso tempo é curto. Há uma preocupação, sim, né, quando nós estamos olhando a questão das ações que vem do governo federal, dos estados, dos municípios, de tentar articular de alguma maneira, tá, essa ideia do federalismo. Ou seja, ao mesmo tempo que tu mantens a independência dos estados e dos municípios, tem que haver um certo nível de relação entre eles, né, o que nos constitui como um ente federativo. Então há essa preocupação, sim, não é uma preocupação só do nosso projeto, eu penso que é uma preocupação do governo federal, inclusive, depois a professora Cássia pode falar isso com mais propriedade, quando organiza as conferências nacionais de educação, quando ela se preocupa, né, em trazer diferentes segmentos, começando lá do município até o momento final, que é lá na grande plenária que acontece na conferência, de poder trazer os anseios, as necessidades, as expectativas e articulá-las de uma maneira mais nacional, ao mesmo tempo que mantém as independências, as individualidades, né, as características locais. Com relação às boas práticas de gestão, nós sim estamos preocupados no projeto de referência com as boas práticas de gestão, naquilo que diz respeito ao esporte de alto rendimento. Obviamente, né, que as análises, por exemplo, que são aí mais de natureza qualitativa, nós já temos alguns questionários, né, que são mais, uma abordagem mais quantitativa da questão da gestão, mas nós estamos, futuramente, teremos um segundo momento, que é de natureza mais qualitativa também, com entrevistas, etc., né, e visitas em loco. Então, eu digo sim, nós temos a preocupação de identificar boas práticas de gestão dentro do esporte e, de alguma maneira, né, compreendermos o que tem sido determinante para que elas possam ter tido êxito e também examinarmos aqueles casos em que nós consideramos que não houve uma boa prática e por que esses processos falharam. Então, estamos trabalhando com as duas pontas. Né? Isso diz respeito principalmente à gestão de clubes, federações e confederações esportivas. Muito rapidamente, é isso. Obrigado. Só para complementar, qual é a preocupação central do diagnóstico nacional do esporte? É manter dados que sejam dados sistematicamente atualizados. Portanto, todos os dados coletados, eles têm que ser muito bem armazenados e não podem ser corrompidos e precisam ser de acesso de todos os pesquisadores ou de qualquer cidadão que quer saber, num determinado período histórico, como era a situação naquele período histórico. Então, é nesse sentido que nós estamos solicitando que isso está no termo de referência da empresa que a gente contratou, que ela nos apresente esse modelo de armazenamento dos dados. Se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos agora exemplificar com a legislação, porque um dos pesquisadores da equipe está presente e nós estamos com o material em 5 pendrive, mas não dá tempo. Mas essa é a preocupação central. No que diz respeito à questão ainda
dos dados, além de armazenar, além de atualizar, além de não corromper, é essa questão da transparência. Esses 4 elementos são elementos chaves. Muito bem. O Wildes, da Universidade Federal de Pernambuco, a quem eu saúdo, onde eu dediquei 25 anos da minha vida profissional. Eu queria dizer que essas questões que você traz, que não são fáceis de refletir, assim, no final de uma mesa, há 5 minutos para terminar o evento, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque elas nos suscitam a pensar na questão do projeto histórico em que se inserem essas investigações. E eu abri minha fala dizendo, não dá mais para nós investigarmos se não tem referência de um projeto histórico. E nós temos que ter a coragem de dizer a que viemos. Nós não viemos aqui para fazer pesquisa para manter as coisas como elas estão. Nós estamos, portanto, num período de transição. E esse período de transição significa buscar alternativas na gestão pública, buscar superar as contradições que estão postas num modo de produção que está levando a humanidade à destruição. E, portanto, cada exemplo, em cada um dos 5.570 municípios ativos, segundo dados do IBGE, elas são extremamente importantes, porque elas vão configurar essa força. O que é necessário no nosso país, sem sombra de dúvidas? Um salto qualitativo para integrar as ações do município com o Estado, com o governo federal. E é no município que mora o cidadão, é no município que acontecem as coisas, é o município que tem que realmente fazer as coisas acontecerem. Mas o que nós temos no nosso país, se nós pegarmos a educação? 70% dos municípios não tem plano de educação. 60% dos municípios não prestam contas dos recursos à altura que deveriam prestar. E se nós formos, então, para o âmbito esportivo, a situação fica muito mais complicada. E daí nós temos aí as ONGs, agentes se apropriando do quê? De fundos públicos. Muito bem. O que eu quero sinalizar para fechar? Eu quero sinalizar que é imprescindível que efetivamente a gente discuta, investigue, proponha um sistema nacional integrado de desenvolvimento do esporte no nosso país. Dentro dessa perspectiva que a gente defende. O esporte é um patrimônio da humanidade e é direito de todos acessarem, para decidir com autonomia na sua vida o que vai fazer com o esporte. Na sua vida, no seu município, no seu estado e no seu país. Então, é isso que me suscita agora a tua reflexão. Rapidamente, Sueli, a nossa preocupação é total, né? Quer dizer, com a questão da preservação do conhecimento, no modo como nós armazenamos esse conhecimento, né? Seja ele histórico, seja o banco de dados existente, o histórico de documentos, né? Seja o banco de dados nós estamos realizando, nós buscamos a atualização desse conhecimento e a transparência. Eu acho que o acesso tem que ser público. Essa nossa preocupação ela é de princípio, essa questão da preservação desse conhecimento e a transparência desse conhecimento, a disseminação desse conhecimento para a sociedade brasileira e mundial. Para nós é princípio. Para o Wilde, a questão do federalismo, né? Assim, acho que a gente só vai ter uma universalização de acesso ao esporte efetivo da nossa sociedade se nós tivermos um sistema brasileiro de esporte que caminhe para a definição das respectivas atribuições, seja dos municípios, do Estado e da Federação. Entendo que a questão do federalismo, em outras áreas, como você falou de saúde, isso está mais
bem estruturada. Eu tenho certeza que o Ministério está buscando essa questão, porque eu entendo que a universalização, a democratização, a descentralização, ela só se efetiva na prática mesmo com um sistema consolidado. E para nós, isso vem desde as conferências que a Cássia sempre auxiliou, contribuiu na organização das conferências, de pautar o sistema brasileiro. E eu acho que isso é urgente. Nós temos um sistema, e definindo o papel de cada um dos entes federativos. Penso que a descentralização e a universalização, ele só se efetiva a partir do momento que tiver claro qual é o papel de cada um dos entes federativos. Que hoje há uma reprodução, né, de várias ações, e isso é a nossa história, isso é a nossa história nos fez assim. Né? Nós precisamos redefinir esse papel de cada um dos entes federativos. Né? E a questão da força política, né? Eu, como trabalho com o Bourdieu, quer dizer, o campo político e o campo esportivo, né? Esse embate dos campos, o campo político, ele tem a tese do professor Fernando Staré Bravo, né? Quer dizer, o campo político ele é dominante frente ao campo esportivo. Acho que a tese do Fernando explica bem essa correlação de forças existente entre os respectivos campos, né? E acho que é fundamental nós termos essa perspectiva das nossas ações, para nós buscarmos espaço no interior da sociedade. Eu gostaria de garantir a inscrição do Fernando. Não se retira? Queria me pedir desculpas porque, de fato, eu não ouvi sinalizar e nem fui comunicada. Bem, então, eu gostaria de agradecer imensamente a permanência de vocês aqui nesse debate, tão importante até essa hora. Convidá-los para a atividade da tarde e agradecer ao professor Alberto, professora Celi, professor Fernando, por essa aula, né, de produção do conhecimento e essa lição que nos fica da necessidade dos esforços serem evitados pelas universidades e, por outra mão, pelo Estado, seja ele no âmbito do governo federal, estadual, municipal, para que a ciência e a tecnologia, principalmente a ciência, a produção de conhecimento, nossas pesquisas tenham significado real e concreto para a solução dos problemas mais candentes na área do esporte. Porque a academia tem se preocupado muito com as suas pesquisas ensimesmadas para resolver problemas que talvez sejam tendências para o futuro. Mas hoje, no presente, nós precisamos fazer do Brasil um país desenvolvido. Isso é central para que a gente consiga superar o fosso de desigualdades que nós temos, inclusive no acesso ao esporte. Então, eu queria agradecer imensamente a acolhida do Paraná, da Federal do meu estado querido, como diz ele, meu torneu, e dizer que esse debate está apenas começando. E, para deixar claro isso, eu queria anunciar aqui e convidá-los para participar de um seminário que vai acontecer na Universidade Federal da Bahia, por promoção do Diagnóstico Nacional do Esporte, com apoio do Ministério do Esporte e a Federal da Bahia, sobre a variável praticantes, agora no dia 10 e no dia 11 de setembro. Seria importante quem está envolvido com isso em Salvador participar desse debate. Um outro debate também importante que vai acontecer aqui mais próximo, né, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, é um debate promovido pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, o Ministério do Esporte e a URBS, para tratar do esporte como fator de desenvolvimento econômico. Quem está interessado em debater essa questão da economia do esporte
vocês, no dia 10 de setembro, estão convidados para participar desse seminário durante o dia. E em novembro ocorrerá um simpósio sobre gestão da Rede Nacional de Treinamento para integrar e pensar o Centro Nordeste de Treinamento que está sendo inaugurado agora, para pensar a gestão desse centro articulada com a formação esportiva e a unidade de todos os equipamentos do Estado, universidades e todos os equipamentos esportivos pensados de uma forma articulada, que vai ocorrer nos dias 21 a 23 de novembro. Isso dá mais tempo para a gente se programar para ir. E é uma promoção da Secretaria de Esporte do Estado, da Universidade Estadual do Ceará e a Universidade Federal do Ceará, com apoio do Ministério do Esporte também. Então, depois desse conjunto de informações que tem a ver com as pesquisas aqui presentes, eu encerro essa mesa e espero que vocês tenham um bom almoço e à tarde continuemos para fechar o trabalho com os grupos focais para concluir o nosso seminário. Obrigada.